A gente tem um outro áudio aí do WhatsApp, 996433827. Áudio vindo de Itaquera, vamos ouvir aí. Bom dia. Agora eu venho aqui falar. Isso tudo é o reencontro que eu tive com a doutrina espírita. Já sou espírita há 23 anos, mas me aprofundei mais há 6 anos atrás, quando a dor chegou. E ia só assistir palestra nas casas espíritas. Hoje não. Hoje já me integrei melhor. Já fiz o Aprendizes, estou terminando a educação mediúnica. Na Casa do Cristo Redentor, o curso é bem longo. São 3 anos, o primeiro, o segundo, 2 anos. Então, são já quase 5 anos em curso. Não fui eu não fui pelo amor, fui pela dor. Hoje não. Hoje eu já fico na doutrina por amor e fé e coragem, que me deu esperança, me deu ânimo, me deu vida nova. Um grande beijo. Beijo, Zerinha. Bom dia, de paz, amor e muita luz e alegria. Legal aí a participação da Cidinha, contando aí da trajetória dela. Legal, obrigado aí, direto de Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Faça como ela, manda sua mensagem 996433827. Oi, Elaine, o que Jesus quis dizer com 70 vezes 7, perdoai? Cláudio, é difícil compreender, né, Jesus? Tem várias vertentes aí, né? Fala da cabala e tudo mais, né? Mas vamos tentar simplificar. Eu compreendo da seguinte forma: não existe um número fechado. Já te perdoei uma vez, não te perdoo mais. Né? Chega. Não existe isso, né? Dentro desse processo de aprendizado, de crescimento, de evolução, é aquela analogia da criança. Quantas vezes a criança cai, rala o joelho e levanta? Então, a gente pode muitas vezes ser ofendido. Não tem um limite de perdão, né? E eu acho isso muito, muito interessante, porque as pessoas querem muitas vezes ditar como que o outro deve conduzir a sua vida, né? Então, isso tem a ver com aquela questão que você colocou logo no início, de que se realmente as pessoas falam que perdoaram, mas realmente não perdoaram, né? Fala só pro forma, mas no sentimento não perdoou. Então, não tem um limite quantas vezes você tem que perdoar, né? E 70 vezes, 7 vezes, e há quem diga 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, né? Então, os bons de números podem fazer as contas, né? Então, não existe um limite para ser perdoado, né? E aí, quem souber as explicações aí do número 7, da cabala e tudo mais, pode complementar. Mas o meu entendimento é nesse sentido, realmente. Não existe um limite para o perdão. Tantas quantas ofensas hajam, você vai ter que perdoar, né? Dentro de tudo isso que a gente conversou. A minha compreensão, além dessa que a Elaine colocou, de não haver limites, é de que você não precisa se ofender. Essa que é a verdade. Pedro, por que você está incomodado aí com perdoar, né? Você tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja... Cada ofensa. Você não tem que se ofender. Essa que é a verdade. Por quê? Porque ao se ofender, você vai ficar doente, né? Ainda voltando naquela questão da contribuição dos espíritos, quando a gente entende que nós somos energia, né? É isso que é uma coisa que falta para a gente compreender. Nós somos energia, tá certo? E o nosso pensamento contribui para a alimentação dessa energia, tanto positiva quanto negativa. Energias boas ou más, tá certo? Quando você é uma pessoa jovial, uma pessoa que tem compreensão do mundo, quando você não se deixa influenciar pelas coisas, pelos outros, pela atitude dos outros, você se coloca numa situação em que, ao não se ofender, você não adoece. Você está sempre em equilíbrio. Quando você se deixa influenciar pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, pela chateação, que tipo de energia você está acumulando? Já viu uma pessoa quando está magoada, como é que ela fica? Uma pessoa quando está chateada, mesmo, né? quando a gente está... Quando a gente fica com ódio, então... Então, é a energia que você está alimentando e que vai
acabar, se você continuar alimentando ela por muito tempo, ela vai acabar te derrubando mesmo, até fisicamente. Então, perdoar 70 vezes 7 vezes é você entrar num processo de não se deixar ofender e de não ficar alimentando energias ruins que vão te derrotar, que vão te derrubar, que vão derruba a pessoa. Te fazer se sentir a pior das criaturas e por aí afora. E também ajuda na compreensão do processo do auto-perdão, porque você começa a entender que atitudes, né, são atitudes. E às vezes você agiu no mundo devido às circunstâncias. Hoje que você tem uma compreensão diferente, talvez você não haja mais daquele jeito. Mas por quê? Porque você teve aprendizado. Então você também ficar se condenando, né, por atitudes que você teve no passado, quando você não tinha compreensão das coisas, aí é não usar a inteligência, né? Verdade. Então, de novo, 70 vezes 7 é não se ofender, na minha opinião. Perfeito. Você queria falar, Elaine? Eu queria só levantar um ponto, Cláudio, que é o seguinte, da questão do perdão, né? E o Edson abordou isso também. Tanto no auto-perdão quanto no perdoar, principalmente nas relações afetivas, o que a gente percebe muitas vezes, né? A pessoa que cometeu a falha, ela se sente tão mal, ela tem tanta dificuldade de lidar com aquilo, né, do auto-perdão, que ela também não se auto-perdoa verdadeiramente, e ela se coloca muitas vezes numa situação até de refém, né, em um relacionamento, porque ela cometeu uma falta. E a outra pessoa que diz que também perdoou superficialmente, porque vira um algoz, né? Então, transforma a vida da pessoa num verdadeiro, né, sacrifício, onde coloca a pessoa em situações de quase uma escravidão aí, psicológica e emocional, justamente por conta de uma falha. Então, olha como é importante o autoconhecimento, e como é importante você perdoar verdadeiramente, se auto-perdoar verdadeiramente, né, no autoconhecimento, porque você deixa de ser realmente o algoz e passa a ser a vítima. Então, precisa ter um equilíbrio nessas relações, porque você percebe muitas vezes essa inversão de papéis, de valores, tem isso, porque não houve realmente a compreensão daquele processo de perdão, né? Isso que a Elaine está falando é tão sério, Cláudio, que tem processos, né, que vão para a eternidade e que depois retornam. Então, às vezes você percebe pessoas convivendo em família que elas são submissas a outras, sem que haja uma explicação lógica para isso, né? Mas são esses processos aí mal trabalhados, quer dizer, de um se sentir soberano sobre o outro, que é um processo de vingança, né? Porque e você o outro, cometeu uma falha. E o outro se sentir preso, né, por um processo talvez até do passado, que não tem mais. Quando o objetivo de ambos não é esse. Exatamente. Vieram para se ajudar e não para um punir o outro, né? Fisicamente ou emocionalmente falando, né? Criam-se esses processos aí de dependências afetivas, né, um do outro. Fica um processo aí muito ruim. Exatamente. Né? Então também tem isso, né? Eu perdoei, mas agora você tem que... Vai comer na palma da minha mão. Palma da minha mão. E que é isso, né? E é muito comum isso, tá? No dia a dia, nas relações, a gente vê entre os casais, né? Porque viram verdadeiros dramas aí existenciais, prejudicam o desenvolvimento dos filhos, né? É uma situação muito difícil, porque quando não tem o amor, né? Às vezes se perdoa por uma conveniência social, né? Mas para ter o perdão, precisa ter o amor. Por que eu digo isso? Você não briga com uma criança que se sujou de chocolate ou escorreu sorvete, não é verdade? Ou quebrou um copo, porque você tem amor. E muitas vezes a gente releva certas atitudes de pessoas que a gente ama, mas não releva certas atitudes de pessoas que a gente não ama tanto assim, né? Então, quando a gente coloca amor nessas relações, ameniza, né? Fica muito mais fácil da gente perdoar com amor. Verdade. A Cidinha que mandou o zap, ela escreve aqui sobre uma situação que aconteceu com ela. O marido a deixou, né, para ficar com outra.
E essa separação aí, depois de 6 anos, ela perdoou, né, os dois. E hoje ela encara eles como irmãos. E ela é até amiga, né, da outra mulher. Foi além, né? Então ela mostra aqui essa questão do perdão muito bacana, né? Que pouca gente tenha essa capacidade aí de perdoar, principalmente quando é essa questão da afetiva, né? Exatamente. Então, aí entra também nos ensinos dos espíritos. Nós somos espíritos, não temos inter-relação, né? Eterna entre uns e os outros. Quer dizer, você não sabe quem é esta pessoa com quem o marido, no caso aí da Cidinha, né? Vou pegar como um exemplo, tá, Cidinha? Desculpa, viu? Mas a gente não sabe quem é em termos espirituais. Quais são as ligações dos três, entendeu? Quer dizer, a gente não sabe. Né? É difícil, hein, Edson? Então, mas tem que pensar nisso. O Boris você ali como tá espírito, até fazendo sinal. Você como espírito, é porque o Boris não perdoa, né? Olha lá. Isso é coisa que colocaram na sua cabeça, A Cidinha aqui mostrou uma superioridade, porque ela Cláudio, compreendeu. nós somos donos das pessoas? Não. Exatamente. A pessoa só pode estar com você se ela estiver bem com você, se você estiver atendendo as expectativas dela. A partir do momento que você não está, sinto muito. Exatamente. Aí é demais, né? Porque o Por que tem pessoas fazendo espíritos... amarração para amor aí, tem esses negócios nos postes? É uma loucura, né? Então, Edson, aí a gente lembra lá quando fala no livro dos Espíritos sobre as almas eternas que foram criadas uma para outra, né? Quando a gente fala de alma gêmea, que os Espíritos vêm e explicam para Kardec que isso não existe, né? Sim. Porque nós temos compromissos com diversos outros espíritos e dependendo do momento da sua encarnação, você precisa estar convivendo com outros espíritos, né? Nem mais, você pode reencarnar em sexos diferentes, pode em condição diferente. Quer dizer, então aquela pessoa que você tinha como tua alma gêmea pode ter teu avô, pode ser seu filho, vai entender. Não dá para estar A gente tem que usar a inteligência, a gente não pode deixar levar pela emoção. E a Cidinha comprovou que através do estudo, né, como ela disse na mensagem de áudio, ela passou a estudar o Espiritismo há 6 anos e ela conseguiu compreender a individualidade de cada um desses seres envolvidos nessa história e o papel de cada um, né? E isso trouxe para ela o perdão, foi o autoconhecimento. E ela não viu na outra uma rival, mas sim um espírito que provavelmente com ela já tenha outras experiências. Foi uma oportunidade muitas vezes de conviver e de perdoar, né? Então, Eliette tomou um susto. Hoje é quinta? Terça-feira, aqui atrás da TV Mundo Maior, numa rua de trás, foi assaltada. Saiu até nos jornais aqui da cidade de Guarulhos. É mesmo? Cara de 23 anos, né? Ameaçou com arma e tudo. A arma era de brinquedo, mas na hora você não sabe, né? E aí a GCM e outros populares acabaram acudindo e foi preso, né? Mas foi um susto grande, né? A região aqui tá bem complicada, né? A polícia fala que não, que tá com efetivo e tal, mas a gente sabe que tá. Hoje eu diria que não tem região que você possa achar que está livre, né? Porque infelizmente era por causa de celular, não era? Ou alguma coisa assim? Carro, ele chegou a entrar no carro, também? Mas não conseguiu levar. Bom, infelizmente. Senira Ferreira, bom dia, equipe. Sobre o assunto que utilizo como foco é que Jesus disse: amai os inimigos, mas não precisamos dormir com ele. Isso aí, Senira. Luiz Carlos de Santo André, bom dia a todos. Gostaria de citar um trecho de texto que sempre me orienta. Perdoar não é esquecer, isto é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer, isto é cura. Por isso é uma decisão e não um sentimento. Valeu aí, Luiz Carlos, perfeito, direto de Santo André. Bolinho. Vamos lá, Edson, a parte científica aí do perdão. Então, na verdade, já existem inúmeros experimentos, né, feitos aí na área médica, na área de pesquisadores, que comprovam que o seu DNA é afetado pelo sentimento, né, pelo pensamento. Então, dependendo do tipo de sentimento que você cultiva, você pode afetar o seu sistema imunológico, né? Existem experimentos feitos em universidades com vários alunos, e inclusive tem um interessante que eles colocam os alunos com aqueles aparelhos todos, né, de medição cardíaca tal, que sinaliza, e colocam eles para assistirem filmes que trazem cenas deprimentes. E ali você percebe, a reação é automática.
né? O que aqueles filmes inspiram em termos de sentimentos e o que aquilo afeta o seu corpo no sistema imunológico, que há uma baixa, né, no sistema imunológico. Depois, mais para frente, você faz a mesma experiência com os mesmos alunos, colocando filmes que elevam a alma, filmes que, né, enaltecem e tal. Você percebe que existe um aumento no sistema imunológico. Ou seja, com isso você acaba constatando, né, através dessas experiências, com vários grupos inclusive, o quanto que o sentimento, né, que é através do pensamento, ou através daquilo que te motiva, provoca em termos de saúde. E aí existe um trabalho de um americano chamado Fred Luskin, que é da Universidade de Stanford, sobre o perdão. Legal. Ele tem um projeto na Universidade de Stanford sobre o perdão. Tá? Ele, como professor, ele sofreu um processo aí de traição e ele se deixou influenciar por aquilo. E aí ele percebeu que aquilo estava influenciando a vida dele, a tal ponto que ele não estava nem conseguindo dar aula. Quer dizer, aí ele precisou fazer um trabalho com ele mesmo, de reprogramar-se, né, em termos mentais e tudo da situação, porque ele precisava continuar vivendo. Aí ele desenvolveu técnicas que ele começou a aplicar através da autorização lá da própria universidade, ele começou a aplicar em alunos. E aí criou esse programa, e ele tem um livro chamado O Poder do Perdão, que ele publicou em 1999. Tá? Que bacana essa ele tem lá os 9 passos para o perdão, eu lembro de alguns. Um deles interessante é o seguinte, que você, para perdoar, você precisa se abstrair da situação. Você não pode continuar pensando na situação e se colocando como vítima. Se abstraia, analise o que aconteceu. Olha de fora, né? Isso, olha de fora. E, principal, por que você quer perdoar? Não é para se parecer uma arte ou para parecer alguém superior. Não, você precisa de paz. Você precisa perdoar porque você precisa ter paz. Então, são coisas que você vai refletindo, você fala, puxa, você tem que mudar o foco, você tem que mudar a forma de encarar, né? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa é você perceber que você não tem... Adianta você ficar lutando contra coisas que você não tem o domínio? Que você não tem o controle? Aquilo que a gente estava falando no programa, né? As pessoas são as pessoas, elas agem do jeito delas. Você tem controle sobre elas? Não tem. Vai ficar sofrendo por causa disso? Aí a escolha é sua. Então vejam, é um professor que criou esse programa, chama Fred Luskin, e o livro dele é O Poder do Perdão, da Universidade de Stanford. Tem em português, Edson? Tem. Tá? Legal, bacana. Muito, fácil de muito achar. É aquela história, você quer ter razão ou você quer ser feliz, né? Quando você coloca essa verdade no seu dia a dia, você começa a ver... você insiste em determinadas situações, você dá murro em ponta de faca em determinadas situações. O que te move? É o orgulho? É a vaidade? Né? Acho que é esse ponto. E perdoar verdadeiramente também tem esse lado que às vezes a gente perdoa só por vaidade, né? Para dizer que é bom, né? E verdadeiramente não digeriu aquele processo, aquele interior, tá lá ainda, né? Então, só que tem esse detalhe, a partir do momento que você sabe que hoje não dá para você pretestar a ignorância sobre determinadas coisas, né? Os avanços aí da tecnologia permitem que a gente tenha acesso a informações. Então, quando você sabe que dependendo do tipo de sentimento que você está alimentando, o seu sistema imunológico vai ser afetado, puxa, então você passa a ser responsável pelas doenças que você carrega. Quer dizer, mas para isso você precisa pensar no assunto. Se você está vivendo só com a emoção, você não pensa. Está pensando com o fígado, né? Ao invés de pensar com a mente. E dá trabalho, né? Então, e aí depois vem as doenças. E é físico também, né? Claro, afeta o físico. O cérebro é preguiçoso, né? Então a gente quer viver na zona de conforto para gastar menos energia. E tem situações que a gente tem que pôr energia. Sim. Não pode se deixar levar. Sim. Tem que ter o processo consciente, né? E por mais que a gente tente culpar o outro, Cláudio, não é você. Porque a escolha foi sua. Sim. É você que está alimentando esse processo. A atitude pode até ter sido do outro, mas a escolha de ficar retroalimentando é sua. Então, você está se auto-aniquilando, né? Verdade. Se auto-prejudicando.
é bom a gente repensar esses conceitos usando a capacidade que Deus nos deu de pensar, né?